Vamos lá? Eu quero só entrar nessa questão geopolítica, porque eu acredito que engrossou o caldo na Europa. E o motivo é o seguinte: vamos lá. Aconteceu, eu trouxe essa notícia ontem, eu estou repetindo ela aqui, mas não vou me atentar a ela. Mas ontem, a Rússia lançou com sucesso mísseis hipersônicos Kinzhal e Zircon. Não foi só isso, teve outros mísseis também. Teve um lançamento do míssil Yaris, que é o mais moderno da versão intercontinental da Rússia. São mísseis com capacidade de cabeça de guerra nuclear, né? Então, é um assunto bastante polêmico, né? Porque o que implica isso? Os países, por exemplo, que são os membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU, eles pregam, inclusive, apoiam a questão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ou seja, só quem pode ter são eles e o resto fique na sua, se submeta. Esse é um discurso, se tem um discurso absurdo, é esse. É o seguinte: eu tenho o direito de ter e você não. Não é muito diferente dos demais. Só que aconteceu o seguinte: lá no passado, e aí é que importa, diante desse discurso, se reacendeu na própria Ucrânia, né? Não é essa matéria, peraí. Aqui na própria Ucrânia, pelo presidente atual, se reacendeu, na visão dele, a necessidade da, por exemplo, a Ucrânia retomar a sua pauta nuclear, que ela renunciou sob a proteção de Estados Unidos e Rússia, sendo que a própria Rússia hoje deseja ali e, vamos dizer, atenta contra a soberania deles. Estou falando entre aspas porque a gente sabe os motivos, mas não deixa de ser a relativização da soberania da Ucrânia. Quais os motivos que levaram a isso, aí pouco importa para essa análise agora. Mas os Estados Unidos também, que deu a guarita no passado para que a Ucrânia entregasse todas as suas armas nucleares para a Rússia, também não está fazendo nada. Vem com a desculpa furada, a questão de OTAN e tudo mais. Pois bem, hoje o Zelensky subiu o tom em pronunciamento e cobrou das potências ocidentais que o protejam. Porque lá no passado, para quem não sabe, vou ter que fazer esse resumo, eu já fiz uma live sobre isso. Mas lá atrás, para você entender, lá atrás, quando houve a dissolução da União Soviética, a Ucrânia era a terceira maior potência nuclear do mundo. Hoje, vamos trazer os números aqui para você entender. Se fala hoje, ao todo o mundo já chegou a anunciar cerca de 70 mil ogivas nucleares. Hoje se fala, houve uma redução, houve alguns tratados, e se fala hoje que talvez os Estados Unidos tenham ali em torno de 6 a 7 mil armas ativas e a Rússia o mesmo número. Ninguém vai saber. Não é 6 mil, é 6.582. Mentira, ninguém sabe. O país, efetivamente, pode ser 20 mil cada um. Tá? Ninguém sabe exatamente quanto é. Mas a publicidade que se dá hoje é em torno de 6 mil a 7 mil para cada lado. Só para você ter uma ideia, na época que houve a dissolução da União Soviética, a Ucrânia tinha 1.200 armas nucleares. Vou comparar. A China declara, que deve estar em segundo lugar hoje, eu acho, ou é a China ou é a França, eu não lembro, declara mais de 300 armas ogivas nucleares. Reino Unido, nessa casa aí também. Né? Ninguém tem nem perto de 1.000. Então, a Ucrânia era a terceira maior potência nuclear do mundo. Uma potência que se rendeu ao pedido dos Estados Unidos e da Rússia, um pedido conjunto, através desse acordo aqui do Yeltsin e do Clinton, essa imagem do acordo, o acordo sendo assinado, e entregou as suas armas para a Rússia, sob a garantia de que nem a Rússia tornaria pleitearia qualquer demanda com a Ucrânia, inclusive seu território, e os Estados Unidos se comprometiam ali na proteção. Não era um acordo formal de proteção mútua de defesa, como é o acordo da OTAN. Mas entenda, qual a credibilidade dos Estados Unidos em promover um acordo desse nível se ele não se comprometer a que, caso um dos players se não cumpra, que ele não vai agir? Qual é o objetivo? O que interessa ter a assinatura do presidente Clinton num acordo como esse, sem que haja esse compromisso? Pois bem, hoje, deixa eu passar essa matéria para cá, porque ela não é da agora. Hoje o Zelensky, né? Cadê a matéria agora? Sumiu.
Aqui. Hoje o Zelensky se manifestou querendo retomar a sua pauta nuclear. Agora é o seguinte, também é só no campo da retórica. De nada adianta, depois do mal feito, como é que ele vai adquirir essa capacidade hoje? Tudo bem, pode tentar reunir, não em meio a uma crise como essa. E ele pede duas coisas. Primeiro, que os Estados Unidos, que convenceram a Ucrânia, junto com a Rússia no passado, a entregar suas armas, resolvam esse assunto, que o Ocidente o proteja, já que ele fez o que o Ocidente pediu. Tem duas lições daí. Primeiro, meu amigo, cada um está por sua conta própria. E segundo, a questão dos interesses, pode ser que fique até do lado do inimigo, lá no futuro. Então, Zelensky, deixa eu te dizer uma coisa. E faço um paralelo sobre essa questão das armas. Nessa história de a população entregar a sua autodefesa para o Estado, acreditando que o Estado vai defendê-lo, saiba que pode ser o próprio Estado que vai ser o teu inimigo no futuro. Aliás, isso é a essência da segunda emenda americana, que garante o direito do cidadão americano de se defender contra inimigos declarados e individuais ou até contra a própria tirania do Estado. O Zelensky parece, e o povo ucraniano estão aprendendo isso da forma mais dura, né? O Brasil também tem que aprender que, independente dos acordos e parcerias que pode firmar no futuro, ou vai se garantir em si, ou será sempre escravo da vontade alheia. Eu não quero isso para o Brasil, como não quero para o povo, principalmente um povo com autoridades e pessoas que ainda relativizam a existência ou a possibilidade, mesmo que remota, de que um cara como o presidente Lula ou o Partido dos Trabalhadores volte ao poder. Aí mesmo, meu amigo, que a atenção tem que ser redobrada. Então, eu não me estendi muito sobre esse tema em si, eu quero trazer a própria fala, foi muito dura a fala do Zelensky, mas eu quero dizer para ele o seguinte, cobrou certo. Aliás, quem acompanha aqui o canal, há uns 5 dias eu fiz essa cobrança aqui. Eu disse, olha, está todo mundo esperando a própria ação da Rússia, que se vale do fato de que a Ucrânia não pode entrar na OTAN porque há conflito interno e com terceiros. A Ucrânia hoje passa por duas demandas. Uma demanda interna, existem separatistas dentro da Ucrânia, e existe ali uma tensão com a própria Rússia. Isso é motivo para que os países da OTAN não votem para a aceitação da Ucrânia no processo. Não é uma regra escrita da OTAN, mas tem sido, vamos dizer assim, a praxe. Eu considero isso uma desculpa muito furada, porque no âmbito por trás das cortinas, que nem é tão por trás hoje, a gente sabe claramente, o Reino Unido mandou acho que 2 ou 3 bilhões de dólares em armas antitanque para a Ucrânia, e os Estados Unidos mandou um tanto de armas não informado, além de prestar consultoria, assessoria e treinamento para que a Ucrânia possa combater ali na região dos separatistas. Então, essa desculpa de que não pode entrar na Ucrânia é tão na OTAN, a Ucrânia não pode entrar na OTAN, é tão absurda quanto a desculpa do Ocidente fazer cara de passeio em não defender aqueles que atenderam o Ocidente. Está aqui, ó, foi o presidente dos Estados Unidos, não interessa, à época ele era o chefe de governo e de Estado americano também. Eles se comprometeram à época com isso. E agora a Ucrânia e o povo da Ucrânia passa por essa situação. Você nota aqui que eu não estou tomando lado nessa situação. Eu estou, inclusive, dizendo que é legítimo a fala do Zelensky. Mas eu vou dizer uma coisa, que é o que eu falo aqui todo dia, e é pela liberdade. Meu amigo, nós estamos sós. E agora, depois da história que eu contei agora há pouco, você já sabe onde está a resposta. Está nas tuas mãos, irmão. Não ache que alguém que está te prometendo a você que vai fazer por você vai resolver o teu problema. O preço da liberdade é eterna vigilância. Eu sei que é um clichê isso, mas é verdadeiro. E o paralelo com essa situação que está ocorrendo na Ucrânia hoje exatamente reflete isso. Eu vou trazer amanhã, eu vou fazer um apanhado, tem muita informação. Tá difícil acreditar nas informações que estão vindo de lá, viu, pessoal? Tem muito. Olha, eu vou dizer uma coisa, no mundo da tecnologia atual e com a quantidade de conteúdo que existe na internet, tá muito difícil você filtrar o conteúdo para você saber se é legítimo. São duas coisas. Se é legítimo, se é verdadeiro, né? Mas principalmente se aquilo que é verdadeiro tem conexão com o tema que você está falando. Você pode pegar uma imagem de um exercício militar entre Rússia e Ucrânia, ali na fronteira, ou com a Belarus, mas você não sabe se aconteceu isso hoje, semana passada.
Eu tenho visto muita gente usar, de repente, fotos de satélite para confirmar. Os Estados Unidos fez isso. Que a Ucrânia não teria. Que a Rússia não teria retirado as suas tropas, e o pessoal usando direto foto de satélite. Ninguém percebeu, por exemplo, que as fotos de satélite apresentadas pelos Estados Unidos, a maior parte dessas fotos, os campos ao longo da faixa de fronteira da Rússia e Ucrânia, não tem neve. E a neve começou lá em novembro, dezembro, e ainda está em alta, só vai sair a neve de lá em abril. Pô, ninguém percebe isso, somos grandes analistas. Então está muito difícil filtrar a informação, né? E eu estou tendo muito cuidado. Mas amanhã eu pretendo aí me debruçar, fazer uma live. Foi igual, por exemplo, o pessoal apresentou uma escola. Eu vou separar, vou trazer essa imagem. Uma escola que foi atacada, né? Uma creche ali, por morteiros e. Pessoal, você já viu um tiro de morteiro? Eu já vi o impacto, o estrago que faz. Não tem condições daquilo que aconteceu ali ser um tiro de morteiro naquele processo. Não tem a menor condição. Tá? Primeiro que você não tem nenhum tipo de resíduo explosivo ali, você não tem. Não, deve ter sido um tiro cinético. Pode ser. Mas não está coerente com um ataque real, entendeu? Então, a gente vai ter que debruçar. Quem conhece sabe, eu já, além de ser atirador, eu sou entusiasta também da questão da defesa, mas mais do que isso, eu sou construtor da área. Eu entendo como isso funciona um pouquinho. E eu vejo algumas imagens colocadas, vamos dizer assim, o estrago que está sendo apresentado está um estrago de ambiente controlado, não está um estrago de tiro real. Eu posso trazer umas imagens para comparar o que é um morteiro de, sei lá, 40, 80 milímetros, 40 milímetros, ou um tiro de projetil cinético, projetil, para a gente trazer, fazer umas comparações. Aliás, eu vou ter que me debruçar para eu mesmo estudar. Por enquanto, está no campo da desconfiança. Já deixo aí a dica, porque tem muita gente que assiste aqui, tem outros canais, façam vocês essa pesquisa. Deve ter muita coisa na internet. Pesquisa lá, tiro cinético, tiro explosivo, e dá uma olhada naquelas imagens. Não está muito coerente, não. Tá? Então tem muita coisa que está acontecendo ali que a gente não pode dizer se é real ou não. Tá? Então, eu vou aprofundar esse tema aqui, mas hoje eu achei interessante nós trazermos essa comparação com a liberdade. Né? Hoje, assim como um país inteiro fica de joelho diante da comunidade, diante das duas maiores potências nucleares e diante da comunidade internacional, pedindo, fazendo um apelo para sobreviver, assim acontece com um cidadão que resolve confiar no Estado e entrega sua capacidade de autodefesa. Ficará de joelhos em algum momento no futuro. Pois, no momento que você abre mão dessa capacidade, você será senhor da vontade alheia. Fica a dica aí.